do Senhor Jesus, meu nome é Joaquim. Eu quero citar 2 versículos da Palavra de Deus que se encontram em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta mensagem da Palavra de Deus de Paulo à igreja de Gálatas se refere aos judeus, que eram os guardadores dos oráculos de Deus naquela época. Nos bastidores, Deus, para propagar o seu nome, Deus se fez presente na história do seu povo e na exaltação do seu nome em 5 impérios. O primeiro império onde Deus começou a propagar o seu nome foi o Império Egípcio, aonde Deus enviou as 10 pragas para que Faraó libertasse o seu povo e o seu povo pudesse servi-lo fora ali do Egito. Nós vemos no deserto os grandes milagres que Deus fez, levantando uma coluna de nuvem, testificando a sua presença durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Nós vemos todos esses milagres inculcando na cabeça do povo de Deus e daquelas nações daquela época a ideia de um Deus único e verdadeiro. Nós vemos também, meus queridos, no Império Assírio, aonde Deus, por causa do pecado de Israel, da desobediência de Israel, que havia virado as costas para Deus, Deus levou cativo aquela nação do seu povo, e ali eles ficaram cativos por muitos anos, levando também a ideia de um Deus único e verdadeiro. Depois do Império Assírio veio o Império Babilônico, aonde Deus levou cativo para aquele Império Babilônico a nação de Judá, a nação essa em que Jeremias pregou por mais de 40 anos, levando a mensagem do arrependimento, e Judá então endureceu o seu coração e veio o castigo da deportação, da levada do povo de Judá para aquela nação. E lá também eles, por meio da sua experiência com Deus, inculcou na cabeça do povo, na mente do povo, a ideia de um Deus único e verdadeiro. Nós vemos também a importância do povo judeu como os guardadores dos oráculos de Deus, a importância do povo de Deus no Império Grego. E por último nós vemos o Império Romano, o império mais importante que dominou a maior quantidade de nações, o maior território. Nós se cumprir este versículo de Paulo, onde Cristo veio para resgatar o seu povo em cumprimento das profecias dos profetas ao longo do tempo. Só que Cristo, para vir, para cumprir a sua promessa de Cristo, não poderia vir de qualquer maneira. Era necessário que houvesse a ideia de um Deus verdadeiro, um Deus único. Era necessário que houvesse paz entre as nações. Era necessário que houvesse estradas para facilitar a mobilidade dos pregadores do Evangelho. Era necessário também que houvesse uma só língua para que houvesse a facilidade de comunicação do Evangelho entre os povos. Nós vemos no Império Romano todas essas condições reunidas, e nós vemos no Império Romano o cumprimento da Palavra de Deus. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1, que ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mediante a rejeição de Cristo, mediante a crucificação de Cristo pelo seu povo, Israel, que era os guardadores dos oráculos de Deus, que tinha a missão de pregar o Evangelho a todo mundo, essa missão então passou para a igreja, que Deus elegeu, porque a igreja passou a ser as pessoas que passaram a crer em Deus, que entregaram os seus caminhos ao Senhor, e essa igreja então começou a pregar o Evangelho no lugar do povo de Deus, que eram os guardadores dos oráculos de Deus. A missão da evangelização do mundo, que era dos judeus, passou então para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, meus queridos, vivendo um momento muito difícil, aonde esse vírus tem assolado as nações, tem assolado o nosso Brasil. O Brasil tem passado por um momento político muito difícil,
e Deus tem demovido todas as figuras humanas aonde nós podíamos, nos agarrar nelas como solução para o problema da nossa nação, como solução para essa doença, mas Deus tem feito cair por terra todas essas figuras para que nós possamos confiar somente nele. Deus não abandonou o Brasil, Deus não abandonou o mundo. Tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que está acontecendo no Brasil é um sinal de Deus chamando o seu povo ao arrependimento, porque este mundo é um mundo pecador, o mundo tem pecado, tem se distanciado de Deus, e a única maneira de Deus comunicar ao povo a sua ira, a sua indignação de ter sido abandonado é por meio desses sinais. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, todos os sinais que precedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também, meus queridos, na figura do Brasil, a última fronteira que Deus tem para cumprimento da evangelização do mundo. Tudo isso que está acontecendo no Brasil é permissão de Deus, porque Deus vai trazer, depois de tanta luta, tanta dificuldade que o país está atravessando, tanta crise, nós cremos que depois do país atravessar por tudo isso, Deus vai levantar, Deus vai derramar sobre essa nação um grande avivamento, um avivamento que muitas milhões e milhares de almas nesse país vão ser salvas, e Deus vai mandar por meio do Brasil pregadores do Evangelho para pregar o Evangelho a todas as nações. Com isso, meus queridos, eu quero dizer que Deus está presente na vida de cada um de nós. Deus está com seus olhos voltados para essa nação. Portanto, nós, como sacerdócio real, o povo santo, escolhido de Deus, Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós devemos orar, nós devemos dobrar os nossos joelhos para que o reino de Deus venha sobre esta terra. E Deus faça cumprir nessa nação a sua vontade, como o Brasil, o grande evangelizador de todas as nações. Assim nós cremos em nome de Jesus.